O segundo livro das Crônicas, capítulo 7. Quando Salomão terminou a oração, desceu fogo do céu e queimou completamente o animal oferecido em sacrifício e os outros sacrifícios que tinham sido oferecidos. E a glória do Senhor Deus encheu o templo. E por causa dessa luz, os sacerdotes não puderam entrar no templo. Ao verem o fogo descer e a glória do Senhor encher o templo, todos os israelitas que estavam ali no pátio se ajoelharam e encostaram o rosto no chão. Eles adoraram a Deus e o louvaram, dizendo: Louvem a Deus, o Senhor, porque Ele é bom e porque o seu amor dura para sempre. Então o rei e todo o povo ofereceram sacrifícios ao Senhor. Salomão ofereceu em sacrifício 22.000 bois e 120.000 ovelhas. Assim o rei e o povo dedicaram o templo ao serviço de Deus. Os sacerdotes estavam nos seus lugares e os levitas também, com os instrumentos de música sagrada que o rei Davi tinha feito para eles tocarem, acompanhando o cântico: O seu amor é eterno. Era assim que eles executavam os cânticos de louvor feitos por Davi. Todos os israelitas ficaram de pé, enquanto os sacerdotes que estavam em frente dos levitas tocavam as trombetas. Salomão dedicou também ao serviço de Deus a parte central do pátio, que ficava em frente do templo. Ali, ele apresentou as ofertas que foram completamente queimadas e a gordura dos animais que haviam sido oferecidos nos sacrifícios de paz. Salomão fez isso porque o altar de bronze era muito pequeno para os sacrifícios que eram completamente queimados, para as ofertas de cereais e para a gordura dos sacrifícios de paz. Depois, Salomão e todo o povo de Israel comemoraram durante 7 dias a festa da dedicação do altar. Estava ali uma enorme multidão, pessoas que tinham vindo do país inteiro, desde a subida de Amate, no norte, até a fronteira do Egito, no sul. No dia seguinte, começaram a comemorar a festa das barracas, que também durou 1 semana. E no dia seguinte fizeram uma grande festa de encerramento. No outro dia, o dia 23 do 7º mês, o rei mandou o povo para casa. Todos foram embora felizes e alegres, por causa de todas as coisas boas que o Senhor Deus tinha dado a Davi, a Salomão e ao seu povo de Israel. Assim, Salomão acabou de construir o templo e o palácio real. Todos os seus planos para a construção do templo e do palácio deram certo. Então o Senhor Deus apareceu de noite a Salomão e disse: Eu ouvi a sua oração e escolhi este templo para ser o lugar onde serão oferecidos os sacrifícios. Quando eu fechar o céu e não deixar que chova, ou ordenar aos gafanhotos que destruam as colheitas, ou mandar uma peste atacar o povo, então, se o meu povo, que pertence somente a mim, se arrepender, abandonar os seus pecados e orar a mim, eu os ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e farei o país progredir de novo. Escutarei com atenção as orações que foram feitas neste templo, pois
É o templo que escolhi e separei para ser o lugar onde deverei ser adorado para sempre. Eu tomarei conta dele e sempre o protegerei. E se você, Salomão, me servir fielmente, como fez Davi, o seu pai, e se obedecer às minhas leis e ordens, e fizer tudo o que eu mandar, então eu firmarei o seu poder como rei, cumprindo assim a aliança que fiz com Davi, quando lhe disse que Israel sempre seria governado pelos descendentes dele. Mas, se você e o seu povo deixarem de me seguir, se desobedecerem às leis e aos mandamentos que lhes dei, e se adorarem e servirem outros deuses, então eu os arrancarei da terra que lhes dei. E também abandonarei este templo que separei para ser o lugar onde devo ser adorado. Aí todos os povos vão desprezar e zombar do templo, que agora é tão glorioso. Todos os que passarem por perto dele ficarão chocados e perguntarão: por que foi que Deus fez isso com esta terra e com este templo? E a resposta será: foi porque os israelitas abandonaram o Senhor, seu Deus, que tirou do Egito os antepassados deles. Eles seguiram outros deuses e os adoraram e os serviram. Foi por isso que o Senhor fez com que toda esta desgraça caísse sobre eles. O segundo livro das Crônicas, capítulo 8. Salomão levou 20 anos para construir o templo e o seu próprio palácio. Ele também reconstruiu as cidades que Hirão, rei de Tiro, lhe tinha dado, e mandou israelitas morarem nelas. Depois Salomão atacou e conquistou a cidade de Amate-Zoba. Reconstruiu a cidade de Tadmor, no deserto, e todas as cidades da região de Amate, onde ele guardava os mantimentos. Reconstruiu também a Bet-Horon de cima e a Bet-Horon de baixo, que eram cidades protegidas por muralhas e por portões com trancas. A cidade de Baalate, todas as cidades onde ele guardava os seus mantimentos e as cidades onde ficavam os seus carros de guerra e os seus cavalos. Além disso, Salomão construiu tudo mais que quis em Jerusalém, no Líbano e em outras partes do seu reino. Tudo que Salomão construiu foi feito com trabalho forçado. Para isso, ele usou os descendentes do povo de Canaã, que os israelitas não haviam matado quando conquistaram o seu país. Entre esses trabalhadores forçados estavam heteus, amorreus, perizeus, heveus e jebuseus. E os descendentes deles continuam como escravos até hoje. Nenhum israelita foi obrigado a trabalhar como escravo. Os israelitas serviram como soldados, oficiais, capitães de carros de guerra e cavaleiros. Havia 250 oficiais que estavam encarregados dos trabalhadores forçados, que eram usados nas várias construções de Salomão. Salomão trouxe a sua esposa egípcia, a filha do rei do Egito, da cidade de Davi, para o palácio que ele, Salomão, havia construído para ela. Ele disse: ela não pode morar no palácio de Davi, o rei de Israel, pois qualquer lugar em que esteve a Arca da Aliança é sagrado. Salomão ofereceu a Deus, o Senhor,
sacrifícios que foram completamente queimados no altar que ele havia construído para o Senhor em frente do templo. Ele ofereceu os sacrifícios de acordo com o que o mandamento de Moisés ordenava fazer nos dias santos, isto é, nos sábados, nas festas da Lua Nova e nas 3 festas anuais, que eram a festa dos pães sem fermento, a festa da colheita e a festa das barracas. De acordo com a orientação dada por Davi, o seu pai, Salomão organizou os sacerdotes em grupos para fazerem o trabalho e também os levitas, que cantavam louvores a Deus e ajudavam os sacerdotes no trabalho de todos os dias. Também organizou os guardas em grupos para os vários portões do templo, tudo de acordo com as ordens de Davi, homem de Deus. Os sacerdotes e os levitas obedeceram rigorosamente às ordens de Davi a respeito de todos os seus deveres e também a respeito da sala do tesouro do templo. Agora estava terminado tudo o que Salomão construiu, desde a colocação da pedra fundamental do templo até o fim da sua construção. O templo estava pronto. Depois, Salomão foi até os portos de Ezion-Geber e Elat, no Golfo de Acaba, no país de Edom. O rei Hirão lhe mandou navios e marinheiros competentes, comandados pelos seus próprios oficiais. Eles navegaram junto com os homens de Salomão, foram até a terra de Ofir e trouxeram para Salomão mais de 15.000 quilos de ouro. O segundo livro das Crônicas, capítulo 9. A rainha de Sabá ouviu falar da fama de Salomão e foi até Jerusalém a fim de pô-lo à prova com perguntas difíceis. Ela chegou com um grande grupo de servidores e também camelos carregados de especiarias, uma grande quantidade de ouro e de pedras preciosas. Quando se encontrou com Salomão, ela lhe fez todas as perguntas que pôde imaginar. Ele respondeu a todas. Não houve nenhuma que fosse difícil demais para ele responder. A rainha de Sabá ouviu a sabedoria de Salomão e viu o palácio que ele havia construído. Ela viu a comida que era servida na mesa dele, viu os apartamentos dos seus altos funcionários, a organização do pessoal que trabalhava no palácio e os uniformes que eles usavam. Viu os empregados que os serviam nos banquetes e os seus uniformes e os sacrifícios que ele oferecia no templo. Isso tudo a deixou de boca aberta e muito admirada. Então ela disse ao rei Salomão: tudo aquilo que eu ouvi no meu país a respeito de você e da sua sabedoria é de fato verdade. Porém, eu não pude acreditar até que vim e vi com os meus próprios olhos. Acontece que não tinham me contado nem a metade da sua sabedoria. Ela vai muito além daquilo que ouvi dizer. Que sorte têm estes seus servidores, que estão sempre ao seu lado e têm o privilégio de ouvir os seus sábios provérbios. Bendito seja o Senhor, seu Deus, que ficou tão contente com você, que o tornou rei de Israel para governar em nome dele. O amor dele pelo povo de Israel é eterno e ele quer conservar este povo para sempre como uma nação. E por isso, ele o fez rei de Israel, para que você possa manter a lei e a justiça. Ela entregou ao rei os presentes que havia trazido. Mais de 4.000 quilos de ouro
e uma grande quantidade de especiarias e de pedras preciosas. Nunca houve especiarias tão finas como as que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. Os homens do rei Hirão e do rei Salomão, que haviam trazido ouro da terra de Ofir, também trouxeram madeira de sândalo e pedras preciosas. Salomão usou a madeira para fazer degraus para o templo e para o palácio, e também fez harpas e liras para os músicos. Nunca tinham sido vistos em Jerusalém instrumentos musicais tão bonitos. O rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo o que ela quis e pediu, além dos presentes que lhe deu em troca dos presentes que ela havia trazido para ele. Então a rainha e os seus servidores voltaram para Sabá, a sua terra. Todos os anos o rei Salomão recebia mais ou menos 23 mil quilos de ouro, além dos impostos pagos pelos comerciantes e vendedores. Também os reis árabes e os administradores dos vários distritos do país lhe traziam prata e ouro. Salomão fez 200 grandes escudos e mandou folhear cada um com quase 7 quilos de ouro. Também fez 300 escudos menores e folheou cada um com quase 3,5 quilos de ouro. Ele mandou colocar todos esses escudos no salão da floresta do Líbano. Salomão também mandou fazer um grande trono revestido de marfim e de ouro puro. O trono tinha 6 degraus e ligado ao trono havia um estrado revestido de ouro. O trono tinha 2 braços, e no lado de cada braço havia a figura de um leão. Havia também a figura de um leão nas pontas de cada degrau, isto é, havia 12 leões ao todo. Nunca tinha sido feito em qualquer outro reino um trono como este. Todas as taças que o rei Salomão usava para beber eram de ouro, e todos os objetos do salão da floresta do Líbano eram de ouro puro. No tempo de Salomão, a prata era considerada sem valor. Salomão tinha uma frota de navios que viajava até a Espanha junto com a frota do rei Hirão. Cada 3 anos, a sua frota voltava trazendo ouro, prata, marfim, macacos e micos. O rei Salomão era mais rico e mais sábio do que qualquer outro rei. E todos os outros reis queriam ir ouvir a sabedoria que Deus lhe tinha dado. Todos os que chegavam traziam um presente para ele: objetos de prata e de ouro, roupas, armas, especiarias, cavalos e mulas. E era assim ano após ano. Salomão tinha 4.000 cocheiras para os seus carros de guerra e para os seus cavalos, e também possuía 12.000 cavalos de cavalaria. Ele deixou em Jerusalém uma parte deles e espalhou o resto por várias cidades que haviam sido preparadas para isso. Ele dominava todos os reis que havia desde o rio Eufrates até a terra dos filisteus e até a fronteira do Egito. Em Jerusalém, durante o seu reinado, a prata era tão comum como as pedras, e havia tantos cedros como as figueiras bravas que existem nas planícies de Judá. Ele importava cavalos de Musre e de todos os outros países. Todas as outras coisas que Salomão fez, do princípio do seu reinado até o fim, estão escritas nos livros História do Profeta Natã, Profecia de Aías, de Siló e Visões do Profeta Ido. Esse último livro fala também do rei Jeroboão, filho de Nebate. Salomão governou 40 anos em Jerusalém como rei de toda a terra de Israel. Ele morreu e foi sepultado na cidade de Davi, e o seu filho Roboão ficou no lugar dele como rei.
Leitura complementar. 2 vezes durante o reinado de Profetas e Reis, capítulo 5. O arrependimento de Salomão. 2 vezes durante o reinado de Salomão, o Senhor lhe havia aparecido com palavras de aprovação e conselho. Na visão noturna em Gibeon, quando a promessa de sabedoria, riquezas e honra foi acompanhada pela admoestação para que permanecesse humilde e obediente, e após a dedicação do templo, quando uma vez mais o Senhor o exortou à fidelidade. Claras foram as admoestações, maravilhosas as promessas dadas a Salomão. Não obstante, daquele que pelas circunstâncias no caráter e na vida parecia abundantemente capacitado para aceitar o encargo e corresponder à expectação do céu, está registrado: não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Desviara seu coração do Senhor, Deus de Israel, o qual 2 vezes lhe aparecera. E acerca desta matéria, lhe tinha sido dado ordem que não andassem em seguimento de outros deuses. 1 Reis, capítulo 11, versos 9 e 10. E tão completa foi sua apostasia, seu coração tão endurecido na transgressão, que seu caso parecia quase sem esperança. Do gozo da divina comunhão, Salomão voltou-se em busca da satisfação nos prazeres do sentido. Desta experiência ele diz: fiz para mim obras magníficas, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz para mim hortas e jardins, adquiri servos e servas. Amontoei também para mim prata e ouro, e joias de reis e das províncias. Provi-me de cantores e cantoras, e das delícias dos filhos dos homens, e de instrumentos de música de toda sorte. Engrandeci-me e aumentei mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. E tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o meu coração de alegria alguma, mas o meu coração se alegrou por todo o meu trabalho. E olhei para todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também para o trabalho que eu, trabalhando, tinha feito, e eis que tudo era vaidade e aflição de espírito, e que proveito nenhum havia debaixo do sol. Então passei à contemplação da sabedoria, dos desvarios e da tolice, porque que fará o homem que seguirá o rei? O mesmo que outros já fizeram, pelo que aborreci esta vida. Também eu aborreci todo o meu trabalho, em que trabalhei debaixo do sol. Eclesiastes capítulo 2, versos 4 a 18. Por sua própria amarga experiência, Salomão conheceu o vazio de uma vida que busca nas coisas terrenas seu mais alto bem. Ele erigiu altares aos deuses pagãos, apenas para verificar quão vã é sua promessa de repouso para o espírito. Pensamentos sombrios e importunos perturbavam-no dia e noite. Não havia mais para ele qualquer gozo de vida ou paz de mente, e o futuro se mostrava enegrecido com desespero. Contudo, o Senhor não desamparou. Por mensagens de reprovação e severos juízos, ele procurou despertar o rei para a constatação de sua conduta pecaminosa. Removeu dele seu cuidado protetor e permitiu que adversários molestassem e enfraquecessem o reino. Levantou, pois, o Senhor a Salomão a Hadade, o Edomeu. Também Deus lhe levantou outro adversário, a Rezon, capitão de um esquadrão, porque detestava Israel e reinava sobre a Síria. Até Jeroboão, servo de Salomão, varão valente, levantou a sua mão contra o rei. 1 Reis, capítulo 11, versos 14 a 28. Por fim, o Senhor, por intermédio de um profeta, enviou a Salomão a assustadora mensagem: pois que houve isto em ti, que não guardaste o meu concerto e os meus estatutos que te mandei, certamente rasgarei de ti este reino, e o darei a teu servo. Todavia, nos teus dias não farei, por amor de Davi teu pai. Da mão de teu filho o rasgarei. 1 Reis, capítulo 11, versos 11 e 12. Despertado como de um sonho por esta sentença de juízo pronunciada contra si e sua casa, com a consciência ativada, Salomão começou a ver sua estultícia em sua verdadeira luz.
Afligido em espírito, com a mente e corpo debilitados, ele se voltou fatigado e sedento das rotas cisternas terrenas para beber uma vez mais da fonte da vida. Para ele, afinal, a disciplina do sofrimento tinha realizado sua obra. Longo tempo tinha ele sido acossado pelo temor de completa ruína, pela incapacidade de abandonar a insensatez, mas agora discerniu na mensagem dada um raio de esperança. Deus não o havia abandonado por completo, mas estava pronto a libertá-lo do cativeiro mais cruel que a sepultura, e do qual não tivera poder para se libertar a si mesmo. Agradecido, Salomão reconheceu o poder e a amorável bondade daquele que mais alto é do que os altos. Em penitência, ele começou a retroceder seus passos de onde tinha caído tanto, para o exaltado plano de pureza e santidade. Ele jamais poderia esperar escapar dos ruinosos resultados do pecado. Jamais poderia libertar sua mente de toda a lembrança da conduta indulgente para consigo mesmo que havia seguido. Mas empenhar-se-ia com fervor em dissuadir outros de irem atrás dos desvarios. Confessaria humildemente o erro de seu procedimento e ergueria a voz em advertência para que outros não se perdessem irremissivelmente em virtude das influências para o mal que ele tinha posto em operação. O verdadeiro penitente não afasta da lembrança seus pecados passados. Não se mostra alheio aos erros que praticou, tão logo haja alcançado paz. Ele pensa nos que foram levados ao mal por sua conduta e procura por todas as formas levá-los de volta ao verdadeiro caminho. Quanto mais clara a luz em que entrou, mais forte seu desejo de firmar os pés de outros no caminho reto. Ele não atenua sua perversa conduta, fazendo de seus erros coisa leve, mas levanta o sinal de perigo para que outros sejam advertidos. Salomão reconheceu que o coração dos filhos dos homens está cheio de maldade, que há desvarios no seu coração. Eclesiastes capítulo 9, verso 3. E em outra oportunidade declarou: visto como se não executa logo o juízo sobre a má obra, por isso o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto para praticar o mal. Ainda que o pecador faça mal 100 vezes e os dias se lhe prolonguem, eu sei com certeza que bem sucede aos que temem a Deus, aos que temerem diante dele. Mas ao ímpio não irá bem, e ele não prolongará os seus dias, será como a sombra, visto que ele não teme diante de Deus. Eclesiastes capítulo 8, versos 11 a 13. Pelo espírito de inspiração, o rei relatou para gerações futuras a história de seus anos de dissipação, com suas lições de advertência. E assim, embora a semente que semeou fosse colhida por seu povo em messes de males, não se perdeu inteiramente a obra de sua vida. Com mansidão e humildade, Salomão, em seus últimos anos, ensinou sabedoria ao povo, e atentou e esquadrinhou e compôs muitos provérbios. Ele procurou achar palavras agradáveis, e o escrito é a retidão, palavras de verdade. As palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixados pelos mestres das congregações, que nos foram dadas pelo único pastor. E demais disto, filho meu, atenta. Eclesiastes capítulo 12, versos 9 a 12. De tudo o que se tem ouvido, o fim é, escreveu ele, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra, e até o que está encoberto, quer seja bem, quer seja mal. Eclesiastes capítulo 12, versos 13 e 14. Os posteriores escritos de Salomão revelam que, ao sentir mais e mais a impiedade de sua conduta, deu especial atenção a advertir a juventude contra o cair em erros que o tinham conduzido a dissipar por nada os mais escolhidos dons dos céus. Com tristeza e vergonha confessou que, no melhor de sua varonilidade, quando devia ter encontrado em Deus seu conforto, seu sustentáculo, sua vida, ele se desviou da luz do céu e sabedoria de Deus e pôs a idolatria no lugar da adoração a Jeová.
E agora, havendo aprendido por triste experiência a loucura de semelhante vida, seu fervente desejo era salvar outros de sorverem a amarga experiência pela qual havia passado. Com tocante ênfase, ele escreveu a respeito dos privilégios e responsabilidades da juventude no serviço de Deus. Verdadeiramente suave é a luz e agradável é aos olhos ver o sol. Mas se o homem viver muitos anos e em todos eles se alegrar, também se deve lembrar dos dias das trevas, porque hão de ser muitos. Tudo quanto sucede é vaidade. Alegra-te, mancebo, na tua mocidade, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade, e anda pelos caminhos do teu coração, e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que por todas estas coisas te trará Deus a juízo. Afasta, pois, a ira do teu coração, e remove da tua carne o mal, porque a adolescência e a juventude são vaidade. Eclesiastes, capítulo 11, versos 7 a 10. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos, dos quais venhas a dizer: não tenho neles contentamento. Antes que se escureçam o sol e a luz e a lua e as estrelas, e tornem a vir as nuvens depois da chuva. No dia em que tremerem os guardas da casa, e se curvarem os homens fortes, e cessarem os moedores, por já serem poucos, e se escurecerem os que olham pelas janelas, e as duas portas da rua se fecharem, por causa do baixo ruído da moedura, e se levantar a voz das aves, e todas as vozes do canto se baixarem, como também quando temeram o que está no alto, e houver espanto no caminho, e florescer a amendoeira, e o gafanhoto for um peso, e o perecer o apetite. Porque o homem se vai à sua eterna casa, e os pranteadores andarão rodeando pela praça. Antes que se quebre a cadeia de prata, e se despedace o copo de ouro, e se despedace o cântaro junto à fonte, e se despedace a roda junto ao poço, e o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Eclesiastes capítulo 12, versos 1 a 7. A vida de Salomão está repleta de advertências, não somente para a juventude, mas para os já amadurecidos, bem como os que estão descendo a encosta e enfrentando o ocaso da vida. Nós ouvimos de instabilidade, e isto vemos em relação à juventude, os jovens vacilando entre o que é certo e o que é errado, e a corrente de más paixões provando-se demasiado forte para eles. Nos de idade madura, não esperamos ver tal instabilidade e infidelidade. Esperamos, isto sim, que o caráter esteja estabilizado, os princípios firmemente enraizados. Mas isto nem sempre é assim. Quando Salomão devia ter sido no caráter como um robusto carvalho, saiu desta posição firme sob o poder da tentação. Quando sua fortaleza devia ter sido a mais firme, encontrou-se como sendo a mais fraca. De tais exemplos devemos aprender que em vigiar e orar encontra-se a única salvaguarda, tanto para os jovens como para os idosos. Não repousa a segurança em posições exaltadas e em grandes privilégios. Durante muitos anos pode uma pessoa ter gozado genuína experiência cristã, mas ainda está exposta aos ataques de Satanás. Na batalha contra o pecado de dentro e as tentações de fora, até mesmo o sábio e poderoso Salomão foi subjugado. Sua queda nos ensina que, sejam quais forem as qualidades intelectuais de um homem, ou quão fielmente possa haver ele servido a Deus no passado, não pode nunca, em segurança, confiar na sua própria sabedoria e integridade. Em cada geração e em cada terra, o verdadeiro fundamento e norma para a edificação do caráter tem sido o mesmo. A lei divina: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e ao teu próximo como a ti mesmo. O grande princípio que se tornou manifesto no caráter e na vida de nosso Salvador é o único fundamento seguro, o único guia. Haverá estabilidade nos teus tempos, abundância de salvação, sabedoria e ciência. A sabedoria e conhecimento que somente a palavra de Deus pode oferecer. Isto é tão verdade agora como quando foram ditas a Israel
as palavras de obediência a seus mandamentos. Esta será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos. Deuteronômio capítulo 4, verso 6. Aqui está a única segurança para a integridade individual, a pureza do lar, o bem-estar da sociedade ou a estabilidade da nação. Em meio a todas as perplexidades e perigos e reivindicações em conflito da vida, a única salvaguarda e regra segura é fazer o que Deus diz. Os preceitos do Senhor são retos, e quem faz isto nunca será abalado. Salmo capítulo 19, verso 8 e Salmo capítulo 15, verso 5. Os que atendem à advertência da apostasia de Salomão fugirão à primeira aproximação dos pecados que o derrotaram. Somente a obediência aos requisitos do céu guardará o homem de apostatar-se. Deus tem concedido ao homem grande luz e muitas bênçãos. Mas, a menos que esta luz e estas bênçãos sejam aceitas, não estarão seguros contra a desobediência e apostasia. Quando aqueles a quem Deus tem exaltado a elevadas posições de confiança voltam-se dele para a sabedoria humana, sua luz torna-se trevas. As habilidades que lhe foram confiadas tornam-se um laço. Até que o conflito esteja terminado, haverá os que se afastarão de Deus. Satanás, de tal modo, configurará circunstâncias que, a menos que sejamos guardados pelo divino poder, debilitarão quase imperceptivelmente as fortificações da alma. Precisamos inquirir a cada passo: é este o caminho do Senhor? Por todo o tempo quanto durar a vida, haverá necessidade de guardar as afeições e paixões com um firme propósito. Nenhum momento nos podemos sentir seguros, exceto quando podemos confiar em Deus a vida escondida com Cristo. Vigilância e oração constituem a salvaguarda da pureza. Todos os que penetrarem na cidade de Deus hão de fazê-lo pela porta estreita, por angustiante esforço, pois não entrará nela coisa alguma que contamine. Apocalipse capítulo 21, verso 27. Mas ninguém que tenha caído deve se desesperar. Homens encanecidos, uma vez honrados por Deus, podem ter envelhecido suas almas, sacrificando a virtude no altar da luxúria. Mas, se arrependem, abandonam o pecado e voltam-se para Deus, há ainda esperança para eles. Aquele que declara: "Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida", faz também o convite: deixe o ímpio seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Isaías capítulo 55, verso 7. Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Eu sararei sua perversão, ele declara. Eu voluntariamente os amarei. Oséias capítulo 14, verso 4. O arrependimento de Salomão foi sincero, mas o dano que o exemplo de suas más práticas produzira não podia ser desfeito. Durante sua apostasia, houve no reino homens que permaneceram fiéis a seu encargo, mantendo sua pureza e lealdade. Muitos, porém, foram levados a se transviarem. E as forças do mal, postas em operação pela introdução da idolatria e práticas mundanas, não poderiam facilmente ser detidas pelo penitente rei. Sua influência para o bem fora grandemente enfraquecida. Muitos hesitavam em depositar inteira confiança em sua guia. Embora o rei confessasse o seu pecado e escrevesse, para benefício das futuras gerações, o registro de sua estutícia e arrependimento, não poderia ele jamais esperar destruir completamente a danosa influência de suas obras más. Encorajados por sua apostasia, muitos continuaram a praticar o mal, e o mal somente. E na conduta descendente de muitos dos príncipes que o seguiram, pode ser assinalada a má influência que levou à prostituição das faculdades que Deus lhe dera. Na angústia de amarga reflexão sobre o mal da sua conduta, Salomão foi constrangido a declarar: melhor é a sabedoria do que as armas de guerra.
Mas um só pecador destrói muitos bens. Há ainda um mal que vi debaixo do sol, como o erro que procede do governador. Ao tolo assentam-no em grandes alturas. Assim como a mosca morta faz exalar mau cheiro e inutilizar o unguento do perfumador, assim é para o famoso em sabedoria e em honra um pouco de estultícia. Eclesiastes capítulo 9, verso 18 e capítulo 10, versos 5, 6 e 1. Entre as muitas lições ensinadas pela vida de Salomão, nenhuma é mais fortemente salientada que o poder da influência para o bem ou para o mal. Restrita como possa ser nossa esfera de ação, ainda exerceremos uma influência para o bem-estar ou aflição. Além de nosso conhecimento ou controle, ela atua sobre outros na forma de bênção ou maldição. Pode estar carregada com a melancolia do descontentamento e egoísmo, ou envenenada com a infecção mortal de algum pecado acariciado, ou pode estar saturada com o vivificante poder da fé, coragem e esperança, e dulcificada com a fragrância do amor. Mas ela será poderosa, sem dúvida, para o bem ou para o mal. Que nossa influência seja um cheiro de morte para a morte é um pensamento pavoroso, mas possível. Uma alma transviada, com a perda da eterna bem-aventurança, quem pode avaliar o dano? E, no entanto, um ato imprudente, uma palavra irrefletida de nossa parte, pode exercer tão profunda influência na vida de outro, que se provará a ruína de sua alma. Uma mancha no caráter pode afastar de Cristo a muitos. Assim como a semente semeada produz a colheita, semeada esta por seu turno, a messe é multiplicada. Em nossa relação com outros, esta lei prova-se verdadeira. Cada ação, cada palavra, é uma semente que dará fruto. Cada ato de meditada bondade, de obediência, de abnegação, reproduzirá isso mesmo em outros, e por meio destes, em outros ainda. Assim, cada ato de inveja, de malícia, de dissensão, é uma semente que produzirá uma raiz de amargura, pela qual muitos serão afetados, e quanto maior número, esses muitos envenenarão. Assim, a semeadura do bem e do mal perdura pelo tempo e pela eternidade.